Olá, que bom ter você aqui mais uma vez. O nosso projeto vai a todo vapor. A boa notícia é que chegamos ao quarto tópico do edital, gente. Chegou a sintaxe. Já conversamos sobre muitos assuntos, mas eu quero que você veja, é para lá que nós vamos. Olha onde nós estamos exatamente aqui. 4. Chegou o momento de trabalharmos de forma estratégia a matéria sintaxe. E a pergunta é: será que você verdadeiramente já entendeu que a sintaxe é a matemática da língua portuguesa? Você possui um plano de ação de forma estratégica? Porque esforço já sabemos que não é o melhor caminho. A partir de agora, nós vamos começar um diálogo sobre como otimizar minha aprendizagem em sintaxe, sabendo que este é o segundo tema mais cobrado nos concursos da matéria língua portuguesa. Segundo o professor, assim, segundo o primeiro, gente, claro que é semântica. Respeite o texto, porque ele é o poder. Então, eu quero que você visualize a mensagem que hoje eu compartilho com você. E eu quero que você receba essa mensagem, porque ela é a minha verdade. Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior. E aí, faz sentido para você? Você entende que as dificuldades no comum somos nós que hipervalorizamos? Dificuldade existe, professora? Claro, já falei, nós estamos na vida real, não estamos no mundo de Alice. Mas se sua vontade de vencer, se ela for realmente constante, você entende que a perseverança, ela é amiga legítima da vitória? A persistência é filha legítima da vitória? Então persevere, persista. Se sua meta é vencer, ninguém pode parar você. E eu sei que você acredita no que eu estou falando, porque você está aqui. Chegamos ao quarto tópico. Quanto conhecimento já foi compartilhado? E você, firme como um bom soldado. Firme, porque você sabe perfeitamente onde você está e para onde você vai. E é para lá que eu quero que você vá mesmo, para sua aprovação. Professor, o que nós já vimos? Já vimos o tópico 1, já vimos a minha queridinha, né, o tópico 2, semântica. Já passamos pelo primeiro momento gramatical do edital, que é morfologia, e não vou mentir, nós chegamos agora ao segundo momento gramatical. Tópico 3, morfologia. O edital cobrou tudo, né? Tópico 4, sintaxe. O edital está cobrando praticamente tudo também. E por onde nós vamos começar? Pelo início. Eu prefiro que vocês sigam essa batidinha. A didática, ela é fantástica para alguém que quer passar em concurso público. Você concorda que há muita matéria, não só de língua portuguesa, há muito conteúdo. Imagine se você não for organizado. Você vai jogar a toalha, não vai demorar muito. Você vai desistir, não vai demorar muito. Porque o excesso de informações causa desânimo, causa pavor e, no comum, paralisa. Então, vamos pelo início. E o início da sintaxe é compreender a diferença entre frase, oração e período e depois entrarmos nos termos oracionais. Exatamente o que está destacado aí. Você observa que eu destaquei também transitividade, porque quando eu falar sobre complementos verbais, eu vou precisar trazer já o conteúdo de transitividade. E aí, preparado? Espero que você esteja muito animado, porque esse assunto aqui é um assunto que rende, mas rende muito conteúdo de prova. E aí, a pergunta que não quer calar. Professora, o que é sintaxe? Essa pergunta é mesmo importante. Porque se você não entender o que é sintaxe, você vai perder um tempo surreal nos seus estudos. Nós vimos que morfologia significa logia, estudo, morfo, forma. Então, eu estudo da forma. É neste momento que você aprende como uma palavra é construída e depois domina as 10 classes gramaticais. Esse é o caminho. Chegou sintaxe. Sintaxe já está relacionado à estrutura oracional. Então, a partir de agora, a posição de uma palavra na oração fará muita diferença para a mensagem, para se compreender a mensagem. Não só a posição, os contatos, as relações, porque sintaxe nada mais é do que estudar as relações das palavras dentro de uma oração. Você percebeu que eu falei oração? Então, é muito importante que você tenha esta leitura clara. Sintaxe trabalha
A relação das palavras dentro de uma oração. Professora, que relação é esta? Vamos trabalhar isto. É a relação de completude, relação de determinação. Então, quando se trabalha a relação de palavras dentro de uma oração, o que tem que vir à mente? Uma palavra ligada à outra, são os diálogos. Legal? Agora, nunca esquecer que eu preciso de oração. Não existe análise sintática fora de oração. Ok? Então, já que eu preciso entender de oração, eu quero que você volte e pense em toda a estrutura. Cabe entender, basicamente, que uma oração deve ter um verbo, e este verbo normalmente se flexiona de acordo com o sujeito, de quem se fala, e relaciona-se com o predicado, o que se fala, de acordo com a transitividade. Você percebeu quantos conceitos eu já trouxe? Então, nós já vimos minimamente que uma oração vai apresentar algumas estruturas. Quais? Sujeito, predicado, e nesse predicado vamos trabalhar a transitividade. Então, primeira pergunta: existe oração sem comando verbal? Não. Então, eu vou precisar de um verbo para começar a minha análise sintática? Sim. Ok. Por isso tem de ser oração. Por isso que a oração é importante. E quando se fala em oração, nós falamos do coração de uma oração, que é o seu verbo. Considerando esse verbo, você chega ao sujeito. Considerando esse verbo, você identifica o predicado. Considerando esse verbo, você mata a transitividade dele. Tudo isso acontece em um piscar de olhos. Dentro de uma oração, relações são efetivadas, relações são sustentadas. Ok? Até aqui, reinando a paz? Muito bem. Agora, cuidado. Se vamos começar os estudos de análise sintática, se é para lá que nós estamos indo, é muito importante você lembrar que há 3 palavras que vão, neste momento, serem significativas. Quais, professora? Você precisa entender o que verdadeiramente é uma frase, qual é a diferença dessa frase para a oração e se existe diferença de oração para período, porque a partir de agora, esses termos vão habitar nossos encontros. A frase, nós saberemos daqui a pouco que ela traz uma diferença em relação à oração e período que é muito relevante. Vamos começar? Vamos começar, então, pelo conceito de frase. Frase é qualquer enunciado completo, de sentido completo. Vou repetir. Professora, o que é frase? Frase é o enunciado de sentido completo. Então, se eu falar para você, bom dia, você entendeu? É uma frase. Mas preste atenção que nessa frase não há verbo. Se essa frase, que eu sei que possui sentido completo, se ela não apresenta verbo, nós vamos chamá-la de frase nominal. Esta frase interessa para os estudos que vamos começar agora? Não, professora. Já entendi que sintaxe só ocorre em oração. E o que na oração não pode faltar é verbo. Sim, muito bem. Mas preste atenção que eu também tenho uma outra estrutura de frase. Tenha um bom dia. Primeira pergunta. Possui sentido completo? Sim. Apresenta verbo? Sim. Então você acaba de constatar que essa frase, que é um enunciado de sentido pleno, pode apresentar também verbo na estrutura. Quando isso ocorre, ela é chamada de frase verbal. Esta nos interessa, ok? Esta apresenta identificação com esse novo vocábulo, oração. Ok, professora, e o que é oração? Oração é um enunciado que poderá apresentar sentido completo, mas obrigatoriamente apresentará um verbo. Então, vamos para os pontos de convergência e divergência. Ok, professora. Oração e frase. Qual é o ponto de divergência? O ponto de divergência é que a frase obrigatoriamente apresentará sentido completo. E oração? Nem sempre. Basta pensar em oração coordenada, sentido pleno, e oração subordinada, sentido incompleto. Então, existe oração com sentido completo, mas existe também oração com sentido incompleto.
o que nunca vai acontecer com a frase, porque a frase tende a apresentar sentido completo. Ok. E qual é o ponto convergente? O que a oração tem em comum com a frase? A oração só apresentará um ponto comum com a frase verbal, porque nestes dois ambientes haverá verbo. Então, quando eu apresento Ana estudou e Paulo brincou, você percebeu a presença de comando verbal. Na verdade, dois comandos verbais, estudar e brincar. Se eu falo para você, Ana estudou, você entende? Apareceu uma frase, porque possui sentido completo, frase verbal. Mas é oração? É oração também, porque apresenta verbo, ok? Se eu falar para você, Paulo brincou, você me entende? Entendo. Então, se você entende, você está com uma oração, porque apresenta verbo, mas eu posso falar também que, neste caso, é uma frase verbal, porque apresenta sentido completo. Paulo brincou. Quem brincou? Paulo, que é o meu sujeito. E brincar é verbo intransitivo, sentido pleno. Você entendeu? Que há momentos que vai ocorrer coincidência? Há momentos que a coincidência vai existir na nomenclatura. Por quê, professora? Porque este período é um período coordenado. Aquele onde as orações apresentarão sentido pleno, tanto no campo sintático quanto no campo semântico. Ok? Mas tudo muda se eu trouxer esse novo texto. É necessário que você estude. Vamos nós? Quantos comandos verbais há? 2. O verbo ser e o verbo estudar. Até aqui, ok? Então vamos. Diga-me qual é a primeira oração. É necessário, professora. 10. Pergunto. Há sentido completo nela? Não, não há, professora. Viu? Então, neste caso, é necessário, é só oração. Você não pode falar que ela é frase também, porque não vai ser. Frase traz como condicional o sentido pleno. E quando eu falo é necessário, eu sei que você vai me questionar. Professora, é necessário o quê? Desenrola, não é verdade? Então, é oração porque há verbo. E neste caso, é uma oração de sentido incompleto. Claro que eu estou em um período subordinado. Ficou claro para você também? É necessário isto, que você estude. Se eu falar para você, você estude. Você percebeu que também está precisando de um ambiente para tornar esse período inteligível? Então, quando eu falo você estude, aparece o comando verbal e eu estou com oração também. Em resumo, frase, enunciado de sentido completo que pode apresentar verbo ou não. Oração é um enunciado que obrigatoriamente apresenta verbo, mas que pode apresentar sentido completo ou não. Beleza, professora? E cadê aquela última palavra? O período. Período junta características desses dois. O período, ele obrigatoriamente apresentará sentido completo, como a frase, e obrigatoriamente apresentará comando verbal, como a oração. Então, o período, ele é mais pleno. Por isso que nós, quando interpretamos textos, nós aplicamos um método, o mapeamento textual. E esse mapeamento textual é feito exatamente nos períodos, porque período é a menor unidade de sentido completo dentro de um texto. Se você quer ganhar um texto, vá por períodos, dominando os períodos. Daqui a pouquinho você vai estar dominando o texto todo. Então, preste atenção neste período. Rita fez a tarefa. Primeiro, sentido completo? Sim, professora, a Rita fez a tarefa. Já sei que quem fez a tarefa foi a Rita, que é meu sujeito. Retirando o sujeito, fez a tarefa, é meu predicado, eu entendi plenamente. Então, este período apresenta sentido pleno, beleza? E se o sentido está pleno, os termos sintáticos também estão em dia. Mas só há um comando verbal, professora, é verdade. E neste exemplo, Ana não estudou. Você entendeu? Sim, eu entendi. A Ana deixou de fazer algo, ela não estudou. Já sei que Ana é meu sujeito. Mas você percebeu que eu coloquei uma vírgula? Se a vírgula, esse período ainda não se findou. Porque 3 sinais, aliás, 4 sinais são os que podem finalizar um período. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e as reticências.
quatro sinais. Se você está olhando e há uma vírgula, é porque esse período ainda não foi entregue na sua plenitude. Ana estudou, mas trabalhou. Ana não estudou, mas trabalhou. Agora sim, professora, o período está pleno, porque apareceu o ponto final. E aí, você entendeu? Você compreendeu que um período, ele poderá apresentar um comando verbal e quando isso ocorrer, você estará com um período simples. Mas esse período pode apresentar 2 ou mais comandos verbais. E neste caso, você estará com período composto. A cola visual é a seguinte: os períodos são inaugurados por uma letra maiúscula, uma letra em caixa alta e findados por uma dessas 4 pontuações. Ponto final, exclamação, interrogação ou reticências. Nada mais, não queira nada mais. Fechando, você compreendeu toda essa diferença? Você compreendeu que esses 3 ambientes são fundamentais para o que nós estamos por receber? Então, a partir de agora, a frase nominal, ela vai embora. Ela não mais será útil nos nossos encontros. Nós só queremos, a partir de agora, comandos com presença de verbo. Se esse comando possui sentido pleno ou não, isso não faz diferença. Nós precisamos do verbo. Beleza? Vamos para um segundo momento, aquele que eu considero capital para que você entenda verdadeiramente a matemática da sintaxe. A partir de agora, nós vamos estudar os termos oracionais. Professora, o que é isto? Termos oracionais são os termos que constituem uma oração. Para ajudar na memória, eu vou chamá-los de moradores de um edifício. Esse edifício vai nos apresentar a hierarquia dos termos da oração. O nome desse edifício? Esse edifício, ele se chama oração. Então, eu quero que vocês acompanhem essa narrativa comigo. E o que eu quero no final, que vocês nunca mais esqueçam que existe uma ordem para se fazer um mapeamento sintático. E essa ordem obedece, sim, os termos mais poderosos, dos mais importantes para os menos importantes. Quando vocês quebram essa ordem, claro que vai dar errado. Como eu já falei, a sintaxe é a matemática da língua portuguesa. Muito bem, por que esse edifício é construído por 3 andares, professora? Claro que há uma razão. Uma oração, ela se divide em 3 ambientes: termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Então, considere que lá em cima, na cobertura, moram os termos essenciais. Os termos essenciais são vitais, eles não podem faltar. Para brincar e ajudar na memória, eu vou chamar esses termos essenciais de primos muito ricos. Aqueles primos que não podem faltar à festa porque eles, no comum, financiam as festas. Beleza? Ok, professora. Então, uma oração, ela é constituída por 3 pacotes? Sim. Os pacotes são os seguintes: termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Eu vou apresentar agora a importância desses pacotes, a importância de cada um. Os termos essenciais são constituídos pelos seguintes moradores nesse último andar. Vamos considerar que esse último andar é a cobertura, e nós sabemos que a cobertura é o andar mais caro de um edifício, então lá moram os primos muito ricos. Quais são eles? O sujeito, olha lá, e o predicado, olha lá o predicado, gente. Esses 2 são poderosos. Eles são moradores da cobertura, eles são termos essenciais, não podem faltar, são muito, muito, muito ricos. Beleza? Ok. Desça esse andar. Desça um andar para chegar aos termos integrantes. Agora, no segundo andar, moram os termos integrantes. Olha o nome, meu aluno. Integrantes, porque eles integram. E se eles integram, eles não podem faltar, eles são muito importantes. Eles não são tão importantes quanto os primos lá muito ricos, os termos essenciais. Mas os termos integrantes são primos ricos. Olha a diferença. Termos essenciais, muito ricos. Termos integrantes, ricos. Os ricos também não podem faltar esse churrasco, porque eles ajudam na complementação, né? Dos pagamentos, eles ajudam a compor essa festa.
Legal, professora. E quais são os termos integrantes da oração? Os moradores do segundo andar? Está lá. O objeto direto é um termo integrante. O objeto indireto, o complemento nominal, o predicativo e o agente da passiva. Vocês estão vendo os moradores do segundo andar? São importantíssimos. Basta pensar em um verbo transitivo direto sem o objeto direto. Faz falta ou não faz? Se eu falar para vocês, meus alunos, eu comprei, e ficar em silêncio, eu tenho certeza que você ou vocês estarão pensando: ué, a Cláudia comprou? Mas comprou o quê? Eu preciso desenrolar. Mesmo porque, se eu não entregar a vocês o que foi comprado, nós não teremos o tal período, porque período precisa de sentido pleno. Quando um termo integrante falta, você concorda que o sentido não está pleno? E aí você desconstruiu um período, e se você desconstruir um período, não valeu a pena. Eu preciso estudar a sintaxe com foco no período. Tudo que for escrito tem que ser escrito com clareza. Não posso chegar e falar para vocês: eu necessito ou eu tenho necessidade. Porque quem necessita ou tem necessidade, necessita de algo, tem necessidade de algo. Então está faltando o objeto indireto, está faltando o complemento nominal. Todos são moradores do segundo andar. Perceber o grau de importância dos termos integrantes? Sem eles, o período morre. Porque período tem uma condição: ele só aparece se o sentido estiver pleno. Então, já entendi, professora, quais são os termos integrantes de uma oração. São os moradores do segundo andar. E é esta hierarquia. Vocês estão percebendo qual é a ordem, né? É de cima para baixo. Então, quando eu começo a minha análise sintática, eu preciso obedecer a esta ordem. Eu preciso. Primeiro se pergunta pelo sujeito, e ao encontrar o sujeito, você vai ter encontrado o predicado. Só depois você vai atrás dos termos integrantes. O que eu observo? Meu brasileirinho começa perguntando pelo objeto direto, vai atrás do objeto indireto, bagunça todo o cenário. Não vai dar certo. E continue, porque precisamos conhecer os moradores do primeiro andar. Os termos acessórios. Você concorda que os termos acessórios, eles não são fundamentais? Por exemplo, anel. Eu consigo dar esta aula sem esse anel? Consigo? Tranquilamente. Por sinal, vou deixá-lo aqui. Eu consigo dar a aula sem esse termo acessório. Ok, se eu colocar, valeu, mas se eu não estiver com ele, a aula vai acontecer do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Que os termos acessórios, nós vamos brincar. Eles serão chamados de primos pobres, ok? Aqueles que não interferem nada na montagem dessa festa. Então, mais uma vez, os termos essenciais, primos muito ricos. Termos integrantes, primos ricos. E termos acessórios, primos pobres. Não é à toa que esse grupinho mora no primeiro andar. Nós sabemos também que o primeiro andar de um edifício é o andar mais barato. E quais são, professora, os moradores do primeiro andar? O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e ele, o aposto. Olha lá, gente, que bonitinhos. Esses três moram no primeiro andar. Logo, em uma análise sintática, serão os últimos a serem pesquisados. Desta forma, vocês ficam com um caminho, um mapa, uma estratégia para perguntar, para fazer as perguntas certas nos lugares certos dentro de uma oração. Parece bobagem, mas este brinquedo salva vidas. Este edifício, essa metáfora, ela salva muitos gabaritos dos alunos. Professora, não estou vendo vocativo neste prédio. É verdade? Alguns devem estar me perguntando: cadê o vocativo? Eu estudei vocativo. Olhem bem. O vocativo mora na cobertura? Não, só sujeito e predicado. O vocativo mora no segundo andar? Não. Objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo e agente da passiva. Exatamente. O vocativo mora no primeiro andar? No térreo? Não, professora. No primeiro andar, só moram os adjuntos, o adnominal e o adverbial,
e o aposto. Então, meu aluno, leve isso para a vida. Olha lá onde está o vocativo. O vocativo está fora desse prédio, esse prédio chamado de oração. Você agora entende que vocativo não é termo oracional? Você agora, visualizando essa metáfora, você compreende que o vocativo não é termo oracional? Você consegue visualizar que o vocativo não mora nesse edifício? Logo, ele não possui função sintática? Olhe bem para os moradores. Então, quando essas bancas criarem ciladas para vocês, pedindo a função sintática de um termo vocativo, vocês não caiam nessa cilada. Vocativo não é termo oracional. Ele não habita uma oração. Logo, se ele não mora nesse edifício, ele não possui função sintática. O nome dele, só vocativo. E daqui a pouquinho nós vamos relembrar um conceito para vocativo. Reinando a paz? Beleza? Ok, meus alunos. Agora nós fechamos esse primeiro bate-papo. Um bate-papo que eu fiz para chamar vocês para o jogo. E eu vou terminar essa aula com a mensagem que eu inaugurei. Nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior. Então, está acertado? Primeiro passo é ter consciência de onde eu estou e para onde eu vou. Nós agora falaremos de sintaxe. Primeiro papo foi situar o aluno nesta nova realidade. Precisamos de um comando baseado em verbo, ok? E depois seguir essa hierarquia, porque tem poder, termos essenciais, seguidos de termos integrantes e, por último, os acessórios. Até dado momento, reinando a paz? Espero que sim. Espero você daqui a pouco. Fui!